Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live comigo, Juliana Maia. E para quem está chegando por aqui no canal e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho rapidamente. Eu sou nutricionista há mais de 14 anos, mas mais do que isso, eu sou mãe do João Arthur, que com 12 dias de vida teve um episódio de sangramento nas fezes muito feio. Ele já vinha apresentando alguns outros sinais como a cólica, que é o nosso papo de hoje, tivemos então o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca. O tema de hoje que é cólica acima de 3 meses, o que pode ser? Então, eu estava contando aqui da minha história com o meu filho. O meu filho, ele nasceu em 2016 e aí ele estava sempre chorando muito, muito irritado, ele se contorcia e com 12 dias de vida, ele apresentou esse sangramento misturado ali junto com as fezes. Eu entrei em pânico, né? Claro, mãe de primeira viagem, não fazia ideia do que seria aquilo, eu realmente não consegui raciocinar na hora. Eu só consegui gritar o meu marido e, desesperada, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a pediatra dele. Com muito custo, ela conseguiu me encaixar numa consulta no mesmo dia, nós levamos até ele por coincidência mesmo do destino, acho que foi a sorte que a gente teve, a única sorte nesse sentido, né, durante essa trajetória. Ela era também gastropediatra, então escutando a nossa história, vendo as fotos da fraldinha com sangue, ela já levantou na hora a possibilidade de ser APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E depois disso eu só amamentava, eu comecei a fazer uma dieta, porque a única coisa que ela falou comigo, agora você tem que fazer uma dieta, tire leite e derivados da dieta, da sua dieta, leia todos os rótulos e foi isso. Fui embora para casa com meu filho nos braços, quase que pisando em nuvens, sem saber o que realmente iria acontecer com a gente a partir daquele momento. E fiz o que ela determinou, né, o que ela tinha me orientado. Comecei a ler rótulos, tirei leite e derivados, o que eu achava que tinha, e mesmo sendo nutricionista, gente, para minha surpresa, realmente assim, tinha muitos outros alimentos e muitas outras coisas que tinha leite e derivados, e eu não sabia. Então, nosso início não foi nada fácil e eu demorei bastante até entender realmente a profundidade do tratamento das alergias alimentares, porque ele não apresentou alergia só ao leite. Com muita dificuldade eu descobri o processo para investigação de alergia a outros alimentos, e com muitos testes, estudando muito nas madrugadas, né, quando ele acordava para amamentar, durante o dia, quando dava, eu consegui estudar, me aprofundar, então a base como nutricionista, claro, me ajudou e eu entendi o processo do tratamento da alergia alimentar, o método que eu tinha que fazer, o passo a passo, para enfim conseguir estabilizar o meu filho, e deu certo, e ele estabilizou depois de 5 meses. Nós descobrimos depois algumas outras alergias alimentares no momento da introdução alimentar. Então, a cada momento que a gente crescia dentro do tratamento, que ele evoluía, que ele ia crescendo e se desenvolvendo em novas fases, novas etapas, né, do tratamento se apresentava, eu tinha dificuldade novamente, porque eu passei por diversos médicos, especialistas em alergia alimentar, e eu nunca consegui ouvir mais do que APLV é alergia alimentar, tire leite e derivados da sua dieta. E só isso não foi nem de longe o suficiente para que eu conseguisse fazer o meu filho ficar bem. Então essa é a nossa história, mas depois de 5 meses eu consegui entender o que eu deveria fazer para tratá-lo. O tratamento é dieta e eu, como nutricionista, aprendi finalmente o passo a passo de estabilização das reações alérgicas, né? E eu entendi que esse passo a passo funcionava para todos os alérgicos, independente da reação, se era placa vermelha, inchaço, dermatite atópica, asma ligada à alergia, refluxo, sintomas intestinais como muco, sangue nas fezes, cólica, distensão abdominal, constipação ou diarreia. Então, esse método foi capaz de ajudar diversas outras mamães. Eu comecei a compartilhar isso com algumas, né, mamães conhecidas de alguns grupos de WhatsApp, de Facebook, e começou a dar certo para elas também.
Então eu comecei a receber muitos pedidos dessas mamães, Juliana, por favor, trata o meu filho, acompanha o meu filho, olha a minha dieta, olha a dieta do meu filho, como eu evoluo isso, como eu evoluo aquilo. E né, eram muitos pedidos, e na época eu trabalhava numa empresa pública, não tinha como eu conseguir conciliar esses dois mundos e um bebezinho novo, né? Mas isso foi, eu entendi que isso era um chamado, né? Realmente eu consegui internalizar isso como uma missão de vida e num dado momento da minha vida eu realmente transformei toda a minha vida para trabalhar só com alergia alimentar, no tratamento da PLV e de outras alergias alimentares. Acabei saindo né, desse concurso, pedi uma licença interesse do concurso e entrei de cabeça só no tratamento das alergias alimentares. Só que eu recebia pedidos do Brasil inteiro. E eu falei, gente, como que aqui no meu consultório, eu resido em Belo Horizonte, Minas Gerais, como que aqui eu vou conseguir ajudar mães do Brasil inteiro? Então eu falei, vou para o online, no online eu consigo chegar e ficar muito mais próximo, na verdade, e realmente acompanhar o tratamento das alergias, tirar todas as dúvidas, evoluir o tratamento junto com a família, junto com a mãe, acompanhar de verdade essas crianças, porque eu entendi que o tratamento das alergias alimentares tem que ser assim, porque o tratamento é o dia a dia, é a família quem faz, o profissional tem que orientar, né? Então, é muito importante que realmente a família seja acompanhada no dia a dia. Porque senão, gente, o que acontece? Consulta a cada 30, 60 dias, as dúvidas vão surgindo ali no meio tempo. É muita coisa, é muito profundo. O conhecimento sobre alergia alimentar e o conhecimento sobre alimentação é muito importante. E isso tem que caminhar juntos para que a família tenha acesso realmente, né, a um direcionamento correto. E no online eu consegui realmente desenvolver todo esse meu projeto, essa minha missão, acompanhar de verdade as crianças, tirar as dúvidas das famílias e orientar de forma correta e mais segura todo o processo, né, desde o diagnóstico até a cura da alergia. Eu acompanho muitas famílias em todo o processo, né, a gente vai num caminho mais correto e mais seguro rumo à cura, até que a cura aconteça, até que o sistema imunológico da criança amadureça e pare de reagir aos alimentos. E quando isso acontece, né, nos meus pacientes, é uma felicidade tremenda. E hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho nessa aula, para você aí mamãe, para você aí papai que está passando por uma situação onde o seu bebê está chorando muito, ele se contorce, né, e você já percebe que é ali na região abdominal, é na barriguinha. Então a gente tem as famosas cólicas, né, cólicas do bebê. E aí, quando a gente vai começar a suspeitar que essa cólica pode estar relacionada à alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a algum outro alimento. Até 3 meses, né? Todo mundo aqui sabe que até 3 meses e meio, quase 4 meses, é muito comum a grande maioria dos bebês sofrer com essa cólica. Essa cólica, que é uma dor ali, né, bem da parte ali do intestino, naquela parte de baixo da barriga, ela acontece por uma imaturidade mesmo do trato gastrointestinal da criança. A flora bacteriana ali ainda está muito escassa, né? A criança nasce com algumas bactérias no intestino, mas a flora ainda é muito escassa, pouco diferenciada, poucos tipos de bactérias. Esse número de bactérias e essa diversidade de bactérias vai terminar de ser formada ali, né, via leite materno, que vai começar a colonizar, passam as bactérias, né, os probióticos que a gente chama, via leite materno, passam da mãe para o bebê, passa via leite materno também os pré-bióticos, que são substâncias que o bebê não digere, mas são fonte de energia para as bactérias se alimentarem, começarem a se proliferar e desenvolverem ali toda a flora intestinal, que ajuda muito na digestão dos nutrientes do próprio leite materno, em alguns casos de fórmula, e mais para frente quando houver a introdução alimentar da criança. Então isso também está muito ligado a esses sintomas de cólica por essa imaturidade do intestino, né? As enzimas também estão começando a serem produzidas ali, o intestino está começando a ter contato com nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios que devem ser quebrados, né?
por aquelas enzimas que o intestino produz, então está começando a aprender, às vezes não consegue produzir ainda enzima digestiva, né, em quantidade suficiente, então uma má digestão pode acontecer, o que propicia ainda mais a cólica. Então todo esse processo de amadurecimento, né, gente, porque a gente fala muito da esterogestação. O que acontece? Então é exatamente esse período de 3 a 4 meses que a gente considera essa esternogestação. O filhote do ser humano, vamos dizer assim, né, diferente de outros mamíferos, ele, por uma questão mesmo de tamanho, a mãe não conseguiria carregar uma gestação, vamos dizer aí, de 12 meses. Seria muito pesado e muito sacrificante, às vezes até mortal para o corpo da mulher. Mas a criança, aos 9 meses, quando ela nasce, ela não está pronta totalmente, ela não está totalmente madura e totalmente pronta para encarar o mundo externo. Então, muitos órgãos, né, muitas partes ali da criança ainda estão muito imaturas, o próprio desenvolvimento neurológico, trato gastrointestinal, respiratório, né, vão ainda terminar de se desenvolver com a ajuda do leite materno fora da barriga da mãe. E é exatamente esse período de 3 meses, né, que é muito, vamos dizer assim, estou tentando achar uma palavra aqui, muito melindroso às vezes, né, principalmente para uma mãe de primeira viagem, entender até que ponto aquela cólica é normal na criança por conta dessa imaturidade, né, porque o bebê ainda está nessa fase de esterogestação, ou se aquilo está passando do normal. Então, o que a gente consideraria até 3 meses uma cólica dentro do previsível aí de realmente uma imaturidade intestinal, gente? Se o bebê chora em torno aí de, no máximo, né, 2 a 3 horas por dia, né? Vamos dizer de 2 a 4 horas no máximo por dia, tem os momentos de choro mais intenso, geralmente, tá? Geralmente, não em todos os bebês, mas tende a ser mais no período da noite, principalmente porque o peristaltismo ele vai diminuindo, então o bebê tende a acumular mais gases, também gera um pouquinho mais de dor, mas não passaria muito disso. E é um choro que o bebê, depois de um tempo, consegue ser acalentado e esse choro para. Se a criança, né, que foi isso, eu estou falando assim, com conhecimento de causa, porque era um dos sintomas que meu filho tinha em decorrência da alergia à proteína do leite de vaca que ele desenvolveu em contato apenas com o meu leite materno, tá? Ele não teve em momento nenhum, desde que ele nasceu, ele ficou o tempo inteiro do meu lado na maternidade, então isso eu consigo garantir que ele não teve contato com fórmula, né, de proteína do leite de vaca na maternidade. Eu amamentei exclusivo até 6 meses, com 6 meses começou a introdução alimentar, que não deu nada certo, né, que é um outro processo complexo aí também da criança com alergia alimentar, pode ser complexo ou não, dependendo da criança, mas é um processo diferente da introdução alimentar das crianças que não têm alergia, mas então eu tenho garantia que ele não teve contato com a proteína do leite de vaca direto nele, então ele reagiu, né, via leite materno. Então ao leite de vaca que eu consumia, mesmo passando pela minha digestão, chegava um pedaço de proteína, né, pelo meu sangue, leite materno chegando nele, e ele foi sensibilizado e acabou desenvolvendo a alergia. Então, eu vou te falar como era a cólica do meu filho, e hoje, acompanhando centenas de pacientes, eu vejo exatamente essa mesma recorrência, que vai dar muito bem para você aí que está suspeitando que a cólica do seu filho está um pouquinho fora da curva, está mais do que o normal, está mais do que o filho da sua prima, está muito mais do que o seu primeiro filho ou segundo filho, né? Se esse já é o segundo ou terceiro filho que você tem, mães de segunda e terceira viagem vão conseguir ter essa percepção muito mais fácil do que mães de primeira viagem, né? Como eu não consegui ter no meu filho. Então, gente, se a criança tem um choro realmente muito estridente, é um choro de dor, muito agudo, e a criança passa ali, né, como meu filho passava, às vezes mais de 2 horas chorando direto, e se eu somasse esses períodos de cólica durante o dia, gente, dava facilmente mais de 6 horas, às vezes 8 horas chorando, né? Então se passa ali de 2, 3 horas, você já começa a acender o alerta aí.
né? Se ele passa mais de 1 hora chorando direto, e se ele passa ao longo do dia, se você somar, se isso der mais de 4, 5, 6 horas, já é um sinal de alerta, que pode ser que ele tenha alergia à proteína do leite de vaca. Logicamente, né, na grande maioria dos casos, a gente vai perceber outros sintomas associados e não só essa cólica. Então ele pode ter uma pele um pouco mais áspera, começa a aparecer algumas bolinhas nas dobras, atrás da orelha, no pescoço, ou até em alguma, né, uma parte mais extensa do corpo. Ele pode ou não ter um refluxo, né, que você percebe às vezes um borbulhar aqui na garganta dele. É um bebê que gofa muito e que se sente incomodado com isso, né? Às vezes ele começa a mamar o peito ou tomar a fórmula na mamadeira e na medida que o leite começa a descer, ele sente dor e para, ele rejeita a alimentação. Então, geralmente pode ter um refluxo associado, pode ter associado muco nas fezes ou até o sangue propriamente, né? Lógico que quando tem o sangue, gente, o sangue é muito marcante e realmente nos leva muito mais a desconfiar que alguma coisa não está certa com o bebê, porque sangue nas fezes de criança não é normal. E na grande maioria dos casos é alergia à proteína do leite de vaca, né? Podem ter outras causas também, mas a grande maioria dos casos em crianças muito pequenas, a presença de sangue nas fezes já leva o pediatra ou gastropediatra a investigarem logo de cara, né, para fazer todo o processo de TPO, para fechar realmente de forma correta o diagnóstico de alergia alimentar, mas é a primeira coisa que se pensa. Mas às vezes não chega a dar sangue, mas a criança tem essas cólicas muito, né, alongadas, com choros por muito tempo ao longo do dia. A barriga geralmente está muito distendida, muito dura, pelo excesso de produção de gases ali que a criança tem, em decorrência da inflamação, né? Se for realmente alergia à proteína do leite de vaca. Então pensa no balão de festa que foi muito cheio, né? Uma bexiga, um balão de festa, dependendo da região do Brasil, muito cheio. Você aperta e quase não afunda a barriguinha. Você coloca o dedo assim em cima, bate com 2 dedos, tem um som de tambor. Isso também é uma outra característica que pode estar relacionada aí junto com a cólica, que vai tender mais a nos levar a um diagnóstico de alergia alimentar. Muco nas fezes, é como se fosse uma clara de ovo ali que vem misturada às fezes. Geralmente, esse cocô também ele fica diarreico, ele fica mais molinho. É claro, gente, que uma criança que é amamentada exclusivamente ao seio materno, essas fezes vão ser bem, né, bem pastosinhas para líquida, às vezes vem um gruminho ali como se fosse um leite talhado, é normal, né? O normal é que as fezes sejam mais amarelinhas. As fezes podem oscilar de coloração, pode ir para o verde, marrom para o amarelo, mas se as fezes estão muito tempo esverdeadas, com o odor fora do normal de cocôzinho de neném, que só toma leite, gente, que é mais suave, né? Meu filho, por exemplo, teve muitos episódios de fezes esverdeadas, a barriga sempre dura, essa cólica, né, que era enlouquecedora, de eu ficar segurando assim ele mais de 2 horas, chorando muito estridente, se contorcendo. Isso também é um sinal muito claro de cólica, né? A criança se contorce, a dor é no abdômen, ela se contorce, ela encolhe, né, ele acabava dormindo de exaustão. A verdade era essa, não era porque a cólica e a dor tinham passado, ele dormia de exaustão. Então pode ou não, né, ter essa barriga distendida, esse muco associado, o refluxo associado, alguma coisa na pele. Então a gente começa a juntar esses pontos, né, o médico vai avaliar isso tudo, então, né, para fechar o diagnóstico quem fecha é o médico, mas você que está aí em casa, você está suspeitando que está fora do normal, está muito mais do que o seu filho anterior, está muito mais do que o filho da prima, do que o filho da vizinha ou de outras crianças que você conheça, é uma possibilidade realmente ser alergia à proteína do leite de vaca. Já se a criança, né, você escutou aí, está sempre escutando, isso vai passar, isso é normal, e não, a criança realmente não apresentou outros sintomas que associados aí àquela cólica possam te remeter a que alguma coisa não está totalmente certa, que está fora do normal da imaturidade do intestino e que o pediatra também não tenha suspeitado, se essa cólica, gente, começa a passar ali dos 4, 5 meses, alerta máximo, porque alguma coisa está errada.
né? Isso não é normal de um bebê, apenas por uma imaturidade, continuar tendo esses processos de cólica, de dor, de incômodo, de irritabilidade. Isso muitas das vezes vai impactar no sono da criança, né? Quando ele acorda com aquele choro, não é um choro chamando a mãe, não é um choro chamando o pai, é um choro de dor. Ele se contorce, ele se debate às vezes. Então, sim, é um momento de se investigar alergia à proteína do leite de vaca. E lembrando, a criança pode fazer reação a leite de vaca da alimentação da mãe, mesmo que ele esteja com aleitamento materno exclusivo, como foi o meu caso, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né? Esse aumento da cólica pode acontecer porque a criança teve contato com fórmula infantil, que a grande maioria é a base do leite de vaca, principalmente, gente, se ela teve contato com a fórmula muito novinho. Às vezes acontece lá na maternidade, às vezes nem a própria família fica sabendo quando a criança é retirada de perto dos pais, né? Ainda tem hospitais que fazem essa prática, que é uma coisa que a gente torce muito, né? Que caia no desuso, que o parto seja cada vez mais humanizado, seja um parto normal, natural, ou cesárea mais humanizado, que o bebê, claro, assim que possa, né? Fique mais perto da mãe e do pai. Tem também condições específicas, quando a criança nasce com alguma questão, alguma dificuldade, precisa se afastar da mãe e ir para o CTI, ir para uma UTI, ficar em observação, ou acontece alguma coisa com a mãe no parto também, né, que ela não inviabiliza a amamentação ali naquele momento, né, acontece alguma coisa mais grave com a mãe que ela não consiga ficar alerta ou ela não consiga amamentar, enfim, que a criança tenha um contato muito precoce com a fórmula, ou já desde a maternidade, ou logo nos primeiros meses de vida, esse contato muito precoce com fórmula, né, infantil, aquele leite em pó ali que é dado para a criança, isso é um fator que aumenta o risco para o desenvolvimento de alergia à proteína do leite de vaca. Então, nesse caso, o que deve ser feito é a troca da fórmula por uma fórmula hipoalergênica. Aí, claro, né, o profissional que acompanha tem que avaliar cada caso para ver qual fórmula seria a mais adequada naquele momento para que conseguisse melhorar esse sintoma, né? E sempre, gente, o que vai ser feito é uma investigação, né? Ter cólica, chorar muito, você achar que está fora do normal, o médico avaliar e olha, realmente pode ser alergia à proteína do leite de vaca, e isso por si só não fecha diagnóstico, tá? Por mais que tenha mesmo sangue, refluxo, uma dermatite associada, né, um inchaço de boca e olhos, placa vermelha, isso por si só não fecha diagnóstico. O que deve acontecer aí, né, dependendo do sintoma, o médico pode pedir algum exame de sangue. Quando pedir esses exames, quando a criança tem placa vermelha e inchaço, depois que ela teve contato, né, com o leite materno ou com a fórmula, e esse tipo de reação é muito mais comum quando a criança tem contato diretamente com a fórmula infantil, né, fazer essas placas vermelhas e esse inchaço de olhos, boca, região da face, geralmente. Já quando a criança tem sintomas respiratórios, de pele ou gastrointestinais, de pele, dermatite atópica, que são umas pontinhas com uma pele mais ressecada, na dermatite ainda pode ser que o exame ajude alguma coisa, porque pode ter produção do anticorpo imunoglobulina E, que é o que é detectado nos exames, mas se a criança tem sintomas gastrointestinais, né, principalmente cólica, muco, distensão abdominal e refluxo, gente, não há necessidade de se pedir exame, porque o tipo de célula envolvida nesse tipo de reação de alergia não é anticorpo e ele não é detectado via exame. Então, o médico pode ou não pedir os exames, dependendo da reação da criança, né, ao leite, vai avaliar a história clínica, vai suspeitar da PLV e aí vai te indicar, vai te orientar a fazer o processo de TPO, teste de provocação oral, que consiste em quê? Fazer uma restrição na vida da criança por pelo menos 30 dias da proteína do leite de vaca, então seja via alimentação da mãe, seja via fórmula, trocando a fórmula por uma hipoalergênica, né, que tem a proteína mais quebrada, ou seja, contato e também que pode acontecer, né,
Eu sei de alguns casos, mesmo com a criança muito pequenininha, que foi ofertado diretamente para a criança alimentos que tivessem leite. Então, o próprio leite, às vezes, o próprio leite de vaca ou um derivado do leite de vaca, né? Ou uma farinha que foi colocada junto com a fórmula aí, ou às vezes fez um mingau para a criança e deu para a criança, né, abaixo de 6 meses. Isso acontece, né? Então, aí o médico vai ter que avaliar de que forma a criança teve contato com essa proteína, vai restringir na dieta e a criança vai ficar esse período, só que não é tão simples assim, né? Tire leite e derivados da dieta, isso não resolve muita coisa, tem que ter um correto aconselhamento, explicar como a mãe vai ler rótulos para saber o que ela pode comer ou não, explicar a fórmula, porque tem fórmulas hipoalergênicas que algumas crianças podem reagir, então tem que ver qual é o mais adequado à criança, então vai ter que fazer todo esse processo muito bem feito, explicar tudo muito bem à família, para que a família consiga terminar de fazer esse TPO em casa, né? Porque é em casa que é feito, são os outros sintomas que podem estar associados. Melhorou com a dieta, o que deve ser feito, gente? Reintroduzir a proteína na vida da criança, seja via dieta da mãe, seja voltando à fórmula anterior, seja, né, no caso da criança acima de 6 meses, que já tem uma introdução alimentar, apesar de que a gente não deve dar nada com a proteína do leite de vaca, né, para criança menor que 1 ano. Então, antes disso, a gente vai fazer o teste com fórmula, só depois, diretamente com alimento, depois de 1 ano, a gente faz TPO com alimentos que tenham proteína do leite de vaca diretamente na criança, tá? Isso é muito importante. E, infelizmente, eu vejo alguns processos errados nesse sentido. Mas aí você volta com a proteína para a vida da criança e se ela volta a ter os sintomas, aí sim o médico consegue fechar de forma correta o diagnóstico para alergia à proteína do leite de vaca. Por que essa volta da proteína, gente, ela é imprescindível? Porque imaginem comigo que esse processo está sendo feito ali entre, né, ou antes de 3 meses, ou por volta do 4º, 5º mês, ou mesmo depois. Então, até 4, 5 meses ainda pode ser uma cólica fisiológica. Exatamente naquele período que foi feita a dieta, a criança amadureceu o intestino, a flora bacteriana ali também né, já estava bem completa, bem diversificada. A criança teve uma maturidade intestinal e parou de fazer cólica. E era uma cólica normal, vamos dizer assim, da criança muito novinha. E aí, se a gente só faz a retirada do leite, a gente vai ficar achando o quê? Que a criança realmente era alérgica à proteína e que a retirada do leite resolveu a vida dela e mantém aquele estigma de criança com alergia sem ter certeza. Porque às vezes ela curou de forma normal o que já ia acontecer com a retirada do leite ou não. Ou então era uma virose, ou então era um processo de infecção bacteriana ali, né, do trato gastrointestinal mesmo, uma infecção às vezes até por rotavírus, ou às vezes uma cólica que foi aumentada pela vacina do rotavírus, porque a vacina do rotavírus, gente, é de vírus vivo. Pode ter esse efeito colateral, tá? Da vacina do rotavírus, que é dada no SUS aos 2 e aos 4 meses e na rede particular 2, 4 e com 6 meses de vida da criança. Então pode ser só um efeito colateral da vacina. Como que a gente vai garantir que não é efeito colateral da vacina, que não foi um amadurecimento espontâneo que aconteceu ali do intestino e que aquela cólica melhorou, ou era uma virose que curou, ou era uma infecção bacteriana que se curou naquele período? Reintroduzindo a proteína do leite de vaca e observando se a cólica volta e se tiver outros sintomas, né, relacionados aí, que geralmente tem, se esses sintomas também voltam com a reintrodução da proteína do leite de vaca na vida da criança. Isso é imprescindível. Infelizmente eu vejo muitos diagnósticos não sendo fechados da forma correta, às vezes muitas crianças levando esse tratamento, né, gente, só quem passa de verdade por receber esse diagnóstico de APLV e a necessidade de fazer a dieta e todo o processo e o tratamento sabe o nível que isso afeta emocionalmente, psicologicamente, nutricionalmente, tanto a mãe quanto a criança, né? As fórmulas que são indicadas são muito mais caras, então é muito importante que esse diagnóstico seja fechado de forma correta, fazendo a dieta bem orientada, né? Porque também não adianta. O que acontece também em muitos casos que eu vejo acontecendo?
o médico levanta a possibilidade de ser a PLV, fala com a família, igual falaram comigo, tire leite e derivados da dieta, leia rótulos. Quando fala, leia rótulos, mas não explica como ler rótulos, não explica os outros nomes do leite que podem conter na rotulagem de produtos industrializados, não explica o que a mãe ou a criança podem comer, podem ter contato. Às vezes, a criança não faz reação, não é só com o alimento, faz reação também quando tem contato com a proteína do leite de vaca de uma outra forma, isso pode acontecer. Não faz o acompanhamento da evolução da criança, não tira as dúvidas da família nesse tempo, a família fica perdida, eles vão tentar fazer o melhor que eles podem, mas às vezes o melhor que eles podem sem a informação correta não é feito da forma correta, o isolamento da proteína. Depois de 30, 45 dias, volta lá no médico e ele fala, olha, médico, meu filho não melhorou, as cólicas continuam, a pele continua ruim, continua com chiado respiratório, continua tendo infecções respiratórias de repetição, a barriguinha está sempre dura e enorme, esse muco que nunca some, pode ter aparecido ou não um sangue aí no meio tempo também. E aí o médico vai falar, poxa, então não é a PLV, vamos investigar outra coisa. E aí começa, a criança está mal, remédio, 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 remédio para aliviar as dores, para aliviar os sintomas, antialérgico e corticoide, e aí vai aquela lista enorme de medicamentos caros, que tem efeitos colaterais, gente, porque toda medicação tem efeito colateral, alguns mais graves do que outros, né? Mas a criança entra nesse ciclo, que não tem um diagnóstico bem fechado, essa coisa fica arrastada, a criança nunca está bem, a mãe está um caco, a família está um caco junto, e remédio, 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 fica tratando a reação, mas não trata a causa, porque o diagnóstico não foi bem fechado. Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu recebo às vezes pacientes aí de 3, 4, 5, 6 anos, porque tiveram muita demora nesse fechamento do diagnóstico. Às vezes a própria família, que às vezes vendo um vídeo meu aqui, começou a suspeitar de alergia e aí foi procurar, né, um médico especialista e levantou essa possibilidade para o médico aí que se foi investigar de forma mais aprofundada se poderia ser alergia ao leite de vaca ou não. Porque, gente, realmente assim, não são todos os profissionais de saúde que estão atentos para a investigação de alergia alimentar e que sabem efetivamente fazer esse processo de forma correta, tanto para fechar corretamente o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, ou alergia a outros alimentos, quanto para afastar realmente, mas de forma correta, o diagnóstico de alergia alimentar. Até porque, gente, imagina, por exemplo, a criança faz a dieta, nunca melhora, mas aí fica naquela, já vi isso também acontecer. Não, então se não está dando certo, faz aí para mais uns 3 meses a dieta. Não instrui, não fala nada, não investiga outras possibilidades. Às vezes pode até não ser alergia à proteína do leite de vaca, aquela cólica que a criança está sentindo, e ao invés de fazer o processo, instruindo a família, acompanhando a família e fazer essa reintrodução, né, de forma correta, que geralmente, gente, é de 30 a 45 dias, e dá para fazer nesse tempo se a família foi bem aconselhada a fazer a dieta e os cuidados do dia a dia de forma correta. Então ali o médico já saberia, é a alergia à proteína do leite de vaca ou não é? Se não é e a criança continua apresentando sintomas de cólica ou outras coisas, o médico vai investigar alguma outra possibilidade, porque tem outras possibilidades, né? Pode ser uma infecção bacteriana mesmo, né? Alguma outra questão ali do intestino, tem algumas outras doenças até mais graves que podem estar acontecendo, aí vai precisar de outros exames, enfim. E por isso é muito importante que se a criança está com sintomas gastrointestinais, gente, que vocês também passem por um profissional especialista, que é o gastropediatra. Existem excelentes pediatras que entendem muito, né, sobre essas questões intestinais e sabem realmente fazer o correto diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, mas outros
não sabem tanto. Então é importante, é um recado que eu deixo aqui também, então se vocês estão com essa suspeita, procurem o acompanhamento, marquem uma consulta com um bom gastropediatra, existem vários bons gastropediatras aí pelo Brasil, para que ele efetivamente consiga fechar o diagnóstico de forma correta, fazendo o correto processo do TPO, né? Porque, gente, às vezes a criança fica em sofrimento tremendo, tomando vários medicamentos, nunca está bem, porque o medicamento ele vai tratar, né, fazer um paliativo ali da inflamação, da dor, mas a criança continua tendo contato com a causa, né, de toda aquela cólica, de toda aquela inflamação, e a coisa se arrasta por anos, a qualidade de vida da criança é péssima, a qualidade de vida da mãe é péssima, a qualidade de vida da família é péssima. E isso é muito grave. Isso não afeta só a saúde, afeta o emocional, afeta o psicológico. Eu já vi familiares de crianças que não conseguiram, né, não tiveram um diagnóstico precoce da alergia alimentar, desenvolvendo outras doenças, os familiares, pela carga de estresse, pela carga de falta de sono, pela carga de dor, né, gente? A gente vê filho sofrer, nossa, só quem é pai e mãe entende, né, qual é a profundidade disso. Isso é como uma facada no nosso coração. Então, você, né, não diagnosticando de forma correta e de forma precoce, diagnosticar assim que os sintomas acontecem em essa criança, você adoece toda uma família. Isso é muito sério, né? É um problema, às vezes, que fica muito maior do que só aqueles sintomas da criança. E isso é muito sério e isso tem que ser muito bem avaliado. Então, por isso que eu sempre, quando posso, venho aqui dar esses recadinhos aqui para vocês, fazer uma aula, falar dos sintomas, né? Se você caiu aqui por acaso digitando aí, meu filho tem muita cólica, o que pode ser, que isso te abra um campo de visão, que você efetivamente leve essa possibilidade, né, para o pediatra ou para o médico que está fazendo o acompanhamento de vocês, sugira a ele, quem sabe, investigar isso, será que pode ser isso? Se ele não souber, né, gente, como eu falei aqui, o pediatra não tem obrigação de saber completamente sobre alergia alimentar. Procure um bom gastropediatra para te orientar, para corretamente fechar esse diagnóstico. Procure uma nutricionista especialista em tratamento de alergia alimentar para te orientar a dieta e os cuidados do dia a dia, inclusive para você fazer o correto fechamento do diagnóstico, porque às vezes é isso que, né, essa falta de orientação do que a mãe pode comer, da fórmula correta e de como fazer esses cuidados no dia a dia, do nível que o seu filho reage à proteína do leite de vaca, às vezes não é só do que a mãe come, às vezes a proteína está no ar, às vezes a proteína está em cosméticos, às vezes a proteína está em medicamento, então esse acompanhamento é imprescindível, né? É o que eu faço com os meus pacientes e eu acompanho muitas famílias aqui que ainda não têm o correto fechamento do diagnóstico, é claro que esse fechamento vai ser feito pelo médico, mas eu oriento a dieta materna, eu oriento a fórmula, eu oriento os cuidados no dia a dia para que naquele período, né, realmente a família tenha um isolamento ali da proteína, a criança não tenha um contato com aquela proteína, para que o médico consiga fechar com assertividade o diagnóstico. Isso é muito importante. E fechou realmente o diagnóstico para alergia, agora vem a parte do tratamento. Que o tratamento, como se faz o tratamento das alergias alimentares? Gente, é dieta. A dieta e os cuidados no dia a dia. Você faz um isolamento aí da proteína, né, na vida da criança, aguarda um período para que o corpinho dela se desenvolva, o sistema imunológico dela amadureça, as células vão se diferenciando, né, e isso acontece muito com o auxílio do leite materno, porque a mãe passa as células bem treinadas e mais desenvolvidas e mais maduras dela via leite materno chegando na criança. Então, cientificamente comprovado, só o leite materno vai ajudar a criança nesse processo, vai ajudar, vai encurtar o tempo até a cura, até a tolerância da proteína, né, do leite de vaca. Não, gente, que crianças que tenham aí alimentação via fórmula não vão se curar, não é isso, tá? É porque o leite materno acelera esse processo.
a fórmula vai nutrir e a criança vai ali, né, no amadurecimento próprio, chegar também, na grande maioria dos casos, até a cura. A gente sabe que apenas 2%, né, o que os estudos mostram, que apenas 2% dessas crianças que receberam um diagnóstico de alergia alimentar lá na primeira infância, nos primeiros meses ou anos de vida, vão chegar ainda à idade adulta alérgicas. Então, apenas 2%. A grande maioria vai se curando. Algumas nos primeiros anos, né? Geralmente são esses sintomas respiratórios e do trato gastrointestinais, elas tendem a se curar mais rapidamente. Se a criança tem, por exemplo, ou, né, uma reação mista que a gente fala, ou IgE mediada, que são dermatite atópica, a asma ligada à alergia, ou as placas vermelhas e o inchaço, ela tende, a grande maioria tende a se curar um pouquinho depois, ali pelos 4 a 6 anos de vida. Alguns ainda se curam no início da adolescência, pode acontecer, ou no meio da adolescência. Então vai depender, né, de vários fatores. A quantos alimentos a criança reage, ao grau de sensibilidade dela, ao mecanismo imunológico que a gente chama, né, se ela já é mediado, misto ou não mediado. Então muitos fatores vão determinar aí quando mais ou menos, né, porque os estudos mostram uma média, quando mais ou menos a criança vai adquirir a tolerância. E até lá ela tem que fazer o tratamento, que é a dieta. E ela vai ter exposição à proteína, que são os TPOs, para avaliar se ela já está tolerante, de tempos em tempos, na medida que o médico vai acompanhando e avaliando, e que né, eu faço muito isso em conjunto com os médicos que atendem os meus pacientes. Quando o médico libera para fazer o TPO em casa, esse teste de reintrodução da proteína do leite de vaca, ou do ovo, ou do trigo, enfim, a qual alimento a criança reage, ou a banana, ou ao peixe, a um crustáceo, ou a uma oleaginosa, ou algum outro cereal, ou alguma outra fruta, enfim. O médico avaliando, observando que não tem risco de se fazer esse teste em casa, liberando para fazer em domicílio, eu oriento muito esse processo nos meus pacientes, porque tem crianças, gente, que dependendo dos sintomas, você não pode fazer essa reintrodução do alimento em casa. Traz risco de vida para a criança, porque alguns sintomas da alergia alimentar podem trazer risco de vida, tá? Principalmente quando a criança faz placa vermelha, inchaço, ou que ela faz muito vômito em contato com o alimento. Tem risco de fazer um choque anafilático, tem risco de fazer um choque hipovolêmico. Então, nesses TPOs, tem que fazer, né, só lá junto com o médico, com a equipe médica, em clínica especializada ou no hospital, onde o médico vai ficar ali junto com o paciente, fazendo a reintrodução do alimento para ver se ele já está tolerante, tá certo? Quero saber agora perguntinhas de vocês que vocês me mandaram aqui. Vamos lá. Eu respondo aqui nas lives as mamães que participam da minha comunidade, comunidade Juliana Maia, né, Nutri APLV, lá do Facebook. Elas têm acesso a verem essas minhas aulas quando elas quiserem. Elas têm um login e senha, elas me perguntam aqui durante a live também. E também a gente tem uma comunidade lá no Facebook, onde as mães interagem, trocam dicas. Eu respondo também todas as dúvidas, né? Isso é muito importante. Meninas, recado muito, muito, muito importante aqui para vocês. Já estão abertas as inscrições para o workshop totalmente gratuito que eu vou fazer. A jornada da mãe APLV, do diagnóstico até a cura. Então eu vou mostrar para vocês, né, vou falar um pouco desse método que eu desenvolvi para tratar o meu filho, que hoje é um método que eu utilizo para tratar todos os meus pacientes com alergia alimentar, independente da idade, independente do tipo de reação que ele tenha. Então vou partilhar de forma gratuita, né? Vou falar um pouquinho desse método para vocês, vou falar dos principais erros que as famílias de alérgicos cometem ao longo do tratamento, eu vou falar o que a família do alérgico deve fazer, vou dar dicas de nutrição, né, de dieta com restrição da proteína do leite de vaca e de outros alimentos alergênicos. Isso tudo vai acontecer de forma gratuita entre os dias 11 e 18 de maio. Então se inscrevam aqui no link da minha bio do Insta, tem no meu site também o link para vocês se inscreverem gratuitamente, basta vocês registrarem o e-mail de vocês lá, porque todo esse material, né, e o link para as lives exclusivas que nós vamos ter também para tirar dúvida, o link para esse material, todas essas aulas vão ser enviadas para esse e-mail que você cadastrar. Então por isso é tão importante você registrar o seu e-mail corretinho ali para
para mim, para você poder receber tudo isso de forma gratuita. E vai começar no dia 11 de maio e a gente vai até o dia 18. Gente, vai ser uma semana riquíssima. A gente vai ter live, vai ter aula. Nossa, tá incrível, eu tô preparando tudo com muito carinho para vocês, né? Eu tô tirando aqui do meu tempo de descanso, do tempo com meu filho, com a minha família, para fazer tudo isso com muito carinho para vocês. Então, por favor, prestigiem, né? Até para continuar fazendo esse trabalho de informação e gratuito aqui para vocês. Então, o link tá na bio do Insta. Eu coloquei arrasta para cima no Stories também para vocês se inscreverem. E tem no meu site, Juliana Maia, Nutri, de nutricionista, APLV, de alergia à proteína do leite de vaca, aplv.com.br, tá? E o meu Insta também é @julianamaianutriplv.com.br. Basta vocês se cadastrarem lá, é muito fácil, gente. Então vamos lá, a Thalita me perguntando aqui, boa noite, Ju, vendo suas aulas, ó, a Thalita tem acesso a todas as minhas aulas e seus vídeos, vejo quanto meu bebê sofreu com falta de informação. Pediatra dizia que era normal, chorava para mamar, cólicas terríveis, mal-estar, entre outros sintomas. Um dia estava amamentando e o leite saiu até pela narina. Tinha dificuldade na mamada, chorava muito, né? Aí falei com ele, né, do médico, sobre isso. A saída do leite pela narina, gente, é no movimento de refluxo, né? Um dos sintomas que podem estar associados à alergia à proteína do leite de vaca é esse refluxo. É o estômago tentando impedir que aquela proteína que causa alergia para a criança, então o sistema de defesa dela entende que aquilo vai fazer mal para o corpo dela, entende isso por uma imaturidade, tenta expulsar, tirar aquela proteína do corpo da criança. E aí ele faz esses reflexos, né, de apertar ali o estômago, o movimento também ali do esôfago e esse leite volta, fica tentando voltar, é o corpo tentando expulsar a proteína do corpo da criança. Nem toda doença do refluxo está ligada à alergia à proteína do leite de vaca, isso também é importante falar para vocês, né? Já dei aula sobre refluxo aqui essa semana, o médico que vai fazer essa diferenciação. Mas quando que efetivamente a gente vai descobrir se a doença do refluxo está ligada à alergia à proteína do leite de vaca? Gente, quando a gente faz os cuidados diários e a dieta de forma correta, os outros sintomas todos melhoram. Tem vezes que o refluxo desaparece totalmente, tem vezes que tem uma melhora, mas ele não desaparece totalmente, e tem vezes que não há nenhuma alteração no refluxo. Quando ele não desaparece totalmente e quando não tem alteração no refluxo, a criança tem, além da alergia à proteína do leite de vaca, a doença do refluxo. E aí o médico tem que fazer realmente um tratamento medicamentoso. Gente, essa questão do refluxo geralmente pode ir até 2 anos da criança, é onde ela tende a melhorar, né? Vai amadurecendo também esse trato gastrointestinal e melhora ali do refluxo. A Thalita falando aqui, suas aulas são abençoadas, graças a Deus ele estabilizou. Ó, Thalita, que maravilha! Depois de 2 anos de luta e falta de informação. Nossa, Thalita, eu falei muito a sua história aqui hoje, então, né? Mas que bom que eu pude, né, te auxiliar um pouco aí, gente, porque realmente, assim, a minha missão é fazer com que a criança e a família pare de sofrer com esses sintomas, né? A alergia alimentar não é fácil, podem acontecer furos, na medida que a gente tenta fazer algum teste, esses sintomas podem voltar a aparecer, lógico que a gente faz sempre com muita segurança, no momento que a gente acredite ali que a criança não vai reagir mais, mas isso pode acontecer ao longo da jornada, né? É normal na grande maioria dos casos, mas você não saber o que a criança tem, a criança não parar de passar mal, remédio, né? E a família não sabendo efetivamente o diagnóstico correto, e se você não sabe o diagnóstico, você não consegue fazer o tratamento correto, isso é desesperador, né? E a criança está sempre mal, está sempre ruim, muitas vezes com comprometimento no ganho de peso. Não são todas, tá, gente? Crianças com alergia à proteína do leite de vaca que tem comprometimento no ganho de peso. Vou falar mais sobre isso ao longo dessa maratona de 20 lives que eu tô fazendo aqui para vocês. Mas algumas vezes sim, a anemia pode trazer consequências graves, né? As reações de dermatite, urticária têm um risco grande, trazem inúmeros desconfortos para a criança. Então isso tira a qualidade de vida da criança e da família toda. Isso é
é terrível, né? Todo o processo de alergia alimentar não é fácil, mas quando você identifica e faz o tratamento correto, com acolhimento, com respeito, com informação de qualidade, dá para ser muito mais leve, né? E essa que é a minha missão aqui. E a Lu perguntando aqui, oi Ju, boa noite, boa noite. Muito obrigada por nos auxiliar nessa caminhada, Deus te abençoe. Ô, gente, muitos elogios hoje, tô feliz. Obrigada, meninas, por vocês acreditarem no meu trabalho também, né? Me darem esse voto de confiança e realmente fico muito feliz em conseguir ajudar vocês ali na nossa comunidade. Ju, carne de açougue pode dar reação devido à contaminação cruzada? Sim, Lu, pode dar. Primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que entender, uma criança que reage ao leite da vaca pode reagir à carne da vaca também. O leite e a carne, eles compartilham uma proteína em comum, que é a albumina. Só que a albumina, ela tem uma característica muito específica que quando ela é esquentada, ela perde muito o poder que ela tem de causar alergia, ela muda muito a configuração dela e é como se ela colocasse um disfarce, uma fantasia de carnaval com máscara e tudo. E aí as células de defesa não a reconhecem e ela passa tranquilamente. Então por isso é tão importante sempre dar carne muito bem cozidinha para as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Mas mesmo assim, a criança ainda tem, mesmo que bem cozida, cerca de 10% das crianças que reagem à proteína do leite de vaca podem reagir também à carne da vaca. Então essa é uma questão, né? Uma outra questão também, gente, que a Lu colocou aqui, que é o contato cruzado. O que é isso? Então, digamos que a criança não tenha efetivamente alergia à carne, ela tem alergia ao leite. Mas uma faca que teve contato com o leite não foi bem limpa, uma tábua que teve contato com queijo e aí ela não foi higienizada ou ela é de um material que não consegue ser bem higienizado, isso também pode acontecer. Um material que é poroso ou que ele risca com muita facilidade, ele adere resíduo do alimento ali. Então, não porque aquele alimento tem uma proteína que vai causar reação alérgica na criança, mas porque a tábua, ou a faca, ou a bancada, ou porque tinha um leite em pó perto, ou porque espirrou um leite mesmo no local ali que o açougueiro, né, a pessoa que estava cortando a carne, encostou a carne. Isso pode acontecer, então aquela proteína que é de um outro alimento é transmitido para um alimento que não faria reação alérgica na criança. A gente fala que é um contato cruzado. Isso tem um maior risco, Lu, principalmente assim, em supermercados que tem a parte de laticínio, de padaria, de açougue muito próximas. Isso tem um maior risco nesse sentido. Eu acho menos arriscado comprar em locais que sejam só o açougue, só o frigorífico, tá? E a gente tem que ter cuidado também, gente, com alguns locais, então assim, é menos arriscado comprar já a carne a vácuo, embalada. Porque a carne que é manipulada e cortada ali, tem algumas linguiças, por exemplo, que podem ter proteína do leite de vaca. Não são todas, mas algumas podem ter. E algumas podem ter soja também. E algumas crianças, além de reagir ao leite, podem reagir à soja também. Então, tem que ter cuidado realmente com esses contatos cruzados, tá? Então, eu prefiro, né? Vamos dizer assim, diminuiria riscos. Ser um açougue ou um frigorífico, não ter outras coisas muito próximas ali de padaria ou de laticínio. E que a carne, né, ou então que se você compra no supermercado, que a carne já venha embalada lá do frigorífico, e que seja uma marca que não tenha coisas de laticínio junto, aí teria uma maior segurança, tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer inclusive em casa, gente, depois que compra a carne no frigorífico, no açougue, e aí você vai fazer, né, a manipulação dessa carne em casa. Pode ter um contato ali da sua bancada que não foi bem higienizada, dependendo ali da faca, ou da tábua que vai ser utilizada, ou da panela, ou da colher que foi utilizada para mexer essa carne. Se tiver resíduo, pode acabar passando esse resíduo também para a carne e a criança apresentar reação à mãe, né, via alimentação da mãe, a mãe consumir essa carne e a criança apresentar reação, a gente começa a achar que é da carne e na verdade não é da carne, ou é da proteína do leite, ou da soja, ou até do ovo, se a criança reage, que teve um contato com aquele outro alimento. Eu tô falando da carne, mas pode ser qualquer alimento, tá, gente? Isso pode acontecer. Ah, tá, e a Lu complementa aqui. Ah, tá.
Lu, o que a gente vai... Perfeito, ela fala que usa embalada direto do frigorífico. O que que vai acontecer? O que que eu te sugiro, né? Vai ficar, por enquanto, essa dúvida. A gente vai colocar a carne em si em suspeita. Mas eu te oriento que daqui a 3 meses você faça uma nova tentativa com a carne de outro frigorífico de outra marca. Entende? Para ver se por acaso não foi um contato cruzado. E aí a gente testa, né, o tempo aí que a gente, que a ASBA estipula dentro do consenso de alergia alimentar, que para criança IgE é não mediada, que tem sintomas tardios, então sintomas gastrointestinais ou respiratórios, que esse teste, né, na medida que a criança reagiu ao alimento, para um novo teste com o alimento, seja de 3 a 6 meses, vai depender do nível, né, de sintomas da criança, do quanto ela reagiu com o alimento, mas é no mínimo de 3 meses aí, tá, Lu? Então é isso, e sinto muito pela reação. E tentar, né, assim, às vezes conversar lá no frigorífico, saber se por acaso foi o contato cruzado, se eles têm alguma linguiça que tenha... O leite, gente, ele pode ser usado como amaciante da carne, dentro da linguiça ali. Muitas pessoas utilizam o leite para amaciar mais essa carne, para a linguiça ficar mais saborosa. Acontece, tá? E, gente, então é isso. Eu tinha até colocado aqui que hoje era aula de muco, mas desculpem, eu me enganei. A aula de muco, vou falar sobre muco nas fezes, né? O que pode ser? Será que é reação? Sempre é reação? Quando é normal? Quando é processo de estabilização? Quando pode ser reação alérgica ao alimento? Vou falar sobre isso na segunda-feira, tá bom? Então eu espero vocês na segunda-feira às 11 horas. Tá? Vai ser a nossa próxima live, vai ser às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã mesmo, tá bom? Então, muito obrigada. E você conseguir estabilizar o seu filho, fazer o tratamento de forma adequada, ter uma dieta nutritiva e com qualidade, tudo isso de forma gratuita entre os dias 11 e 18 de maio. Então se inscreva, porque você vai receber todos os links e os materiais pelo e-mail que você cadastrar. Tá aqui no link da minha bio e tem no arrasta pra cima do meu stories também. Eu tô te esperando.